gostam desse subproduto da indústria de café. Isso até foi interessante. Uma ex-aluna daqui da agronomia, que se formou aqui, foi trabalhar no Espírito Santo, e lá ela solucionou o problema das indústrias do café. Através as minhocas passaram a consumir esse resíduo. Então, esse que era um problema para a indústria, foi solucionado através das minhocas. Bom, outra coisa também que pode ser utilizada é o composto orgânico, né? Ou rural, ou também por dentro do meio urbano, ou seja, o lixo. Também é um material que pode ser utilizado para criação de minhocas. Outro é o lodo de esgoto. Curitiba já está desenvolvendo pesquisas, né, nesse sentido, para utilizar a minhoca para reciclar uma parte do lodo produzido pela cidade. Quando eu falo lodo de esgoto, veja bem, não estou falando daquele material que vem da fossa séptica, daquelas fossas, porque o lodo de esgoto ele recebe um tratamento nas estações de água, né, de resíduos. Eles colocam lá uma série de elementos químicos que vão, né, melhorando a qualidade desse lodo. Não é aquele lodo de fossa, não é aquele lodo sujo mesmo, é um lodo, também não é limpo, mas é um resíduo que é tratado, que gera esse resíduo. Você não tem tanto, mas mesmo assim temos que tomar algumas medidas antes, né, de poder utilizá-lo. Aqui eu tenho a composição, né, de alguns estercos, né, animais, como equinos, cavalo, bovinos, ovelhas e porcos, suínos, onde você vê a composição desses elementos nesses resíduos. Sempre, na maioria dos fertilizantes orgânicos simples, como é o caso desses estercos, eles sempre apresentam esses índices de nitrogênio, né, nessa faixa de 0,1 a 0,75%, o fósforo 0,13, 0,21, sempre essa variação nos fertilizantes orgânicos. Ontem, e isso está relacionado também quando você alimenta o gado. Ontem veio um senhor, me apresentou uma tabela, achei interessante. Eu olhei assim e falei, ué, fósforo a 0,79, está quase 1%, né? Falei, tem alguma coisa aí, né? Aí ele me disse o porquê. Ele alimenta o gado dele com cevada. E a cevada é rica em fósforo. Então foi por isso. Então o resíduo ficou com esses teores elevados de fósforo. E mais ou menos praticamente nesses resíduos, as variações são essas que acontecem na composição química que serve para a alimentação das minhocas. Um trabalho que a gente fez na agronomia, eu coloquei uma fonte de fósforo no esterco curtido e coloquei as minhocas e depois fiz as contagens da mortalidade. Interessante que quando eu coloquei fósforo nesse material, a taxa de mortalidade foi menor que 5% nas minhocas. E no material que não tinha fósforo, a taxa de mortalidade foi maior que 50%. Então, material que tem fósforo são mais atrativos para a minhoca. Ela tem uma afinidade por esse elemento. Então, quando o senhor fazer o curtimento ou o preparo do composto orgânico, adotar medidas que evitem perda desses elementos. Isso foi um teste só com fósforo, né? Temos que fazer agora um com nitrogênio, com cálcio e magnésio, que constituem naturalmente a composição desses fertilizantes, que é a matéria-prima para alimentar as minhocas. Aqui eu tenho o preparo. Bom, outro item, né, após vocês adquirirem a matéria orgânica ou esterco, é a questão de como eu vou preparar para manter a qualidade desse material. Então, medidas que eu vou ter que tomar para evitar perdas desses nutrientes. É evitar ao máximo o contato com o esterco com a ação da chuva, ou seja, que ele não fique muito exposto à chuva, que senão os nutrientes vão ser lavados pela água, e também não fique exposto à luz do sol, que outros nutrientes como o nitrogênio vão se elevar para o ar na forma de vapor, né, ocasionando a volatilização da amônia, aquele cheiro que dá no esterco. Então você tem que adotar medidas para evitar essas perdas. Outra coisa também, verificar se está ocorrendo a presença de formiga nesse material, para evitar que se transporte eles para o canteiro com esses predadores. Centopeias também, né, ver se são presenças de centopeia no esterco antes de colocar no canteiro. Tomar cuidado também com a sanguessuga, porque ela realmente dificilmente aparece, mas quando aparece, ela, tem que tirar todo o canteiro e fazer uma limpeza geral. Claro.
de galinha não serve? Desde que bem curtido. É porque o esterco de galinha, ele vem misturado com a maravalha, né? Com a serragem, né? A cama, né? Tem muita palha, demora muito para decompor. Né? Lá a gente pegou, como lá do trabalho eu tenho problemas de resíduo, misturo tudo e põe tudo para curtir. Entende? Mas ela tem uma preferência por ser curtido, sabe? Por esterco de gado mesmo. Há uma preferência por esterco de gado. Agora eu misturo, como para mim tem dificuldade de esterco, tudo que é resíduo eu estou misturando, dando curtido para ela. Então eu pego o esterco de galinha, misturo com o de gado, né? E quando fica tudo preto, eu ponho no canteiro. Quando fica tudo escuro, curado, eu ponho no canteiro. Mas o melhor mesmo é o esterco de gado. Até interessante, a gente fez um trabalho no passado, eu peguei composto de lixo urbano, composto rural, esterco bovino e um lodo industrial, não lodo de esgoto, um lodo de uma indústria industrial. O lixo a minhoca não aceitou porque não estava bem fermentado, mas o composto rural, as minhocas engordaram 3 gramas em 15 dias. O esterco bovino, as minhocas engordaram 6 gramas em 15 dias. E o esterco, esse material que eu estava testando, 12 gramas, porque ele tinha fósforo. O índice foi daí que eu montei aquele experimento que você tem. Quais a maior participação de fósforo? No caso, quem vai ter acesso que a gente está estudando, ele tem um potencial para ser recomendado, mas a gente está tomando cuidado porque tu não sabe quais são os outros fatores que possam impedir o seu uso, né? Então ele não está recomendando ainda, mas está sendo estudado, apesar que eu nem citei o nome, que está em sigilo ainda, né? Ainda trabalhando com essa informação. E você pode suplementar com algum adubo fosfatado, fosfato de araxá, né? Vê o custo também, né? Porque é um adubo, né? É um insumo. Bom, outra coisa. Aqui eu recomendo 2 técnicas. Para quem tem esterco em abundância, faz o curtimento. Em 15 dias você tem praticamente ele pronto para pôr no canteiro. Para quem tem problemas de esterco, eu recomendo a compostagem. É você misturar 3 partes de palha e 1 parte de esterco. Né? Compostagem que é você misturar resíduo agrícola, vegetal, com o resíduo animal esterco. Faz aquele bolo todo. Vou apresentar para vocês depois no slide como é que ele fica. Porque aí você mistura esse material, não dá o esterco puro. É uma coisa que criar filho comendo filé mignon, não dá arroz e farinha nem feijão, né? Então tem que dar uma misturada para forçar ele a comer aquilo ali. Bom, o objetivo dessas medidas é justamente tentar melhorar ao máximo a qualidade nutricional, ou seja, segurar ao máximo os nutrientes nesse material. Evitar fermentação no canteiro. Então o preparo o preparo da matéria-prima, ou esterco curtido ou compostagem, é justamente para evitar fermentação no canteiro, principalmente. E também, no caso, para compostagem, é economizar esterco. Quem tiver problemas, como é o meu caso, eu tenho esse problema, faça composto. Bom, no processo de curtimento. No processo de curtimento, há recomendações de aplicação de alguma fonte de fósforo, né? Você pode usar ou super simples, que é um adubo mineral, ou o fosfato de araxá, que também é um adubo, né, proveniente de rochas, né, que você pode acrescentar durante o curtimento para evitar perdas de nitrogênio. Se você não usar uma fonte de fósforo, você perde 56% de nitrogênio. Aí quando você coloca uma suplementação de fósforo, a perda cai para menos 3%. Então ela segura o fósforo. Há uma reação química lá dentro que segura o nitrogênio. E também outro efeito positivo de uma aplicação de um fertilizante mineral, como é o super simples, é que ele contém na composição dele enxofre, né? 12% de enxofre. E de 10% a 12%. E esse enxofre funciona como um saneador, ou seja, ele inibe o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Então você, além de segurar o nitrogênio, você também dá um tratamento a esse esterco, né? Evita que você se contamine com esses patogênicos. Aí a quantidade a aplicar varia. Isso que eu estava conversando com você, né? Essa questão é extrema variação, né? De 400, quase 500 gramas ali, né? De 450 a 90 gramas por cabeça.
Como assim, praticamente? Você vai comprar um esterco, ele fala, eu tenho lá 10 cabeças de gado, né? Só que você pegou tudo misturado, né? Então, quando você vai fazer o curtimento, você faz a regrinha de 3, né? Vamos supor 1 quilo por cabeça. Vamos supor meio quilo por cabeça. Então, eu vou usar 5 quilos, né? Para 10. Um esterco que tenha 10 cabeças de gado. Quem cria gado, já assim que caiu, ele está pondo, né? No estábulo, né? Agora, quem vai comprar o material bruto, né? Pode fazer essa relação. Bom, quem vai fazer a compostagem, né, tem uma recomendação que se pode aplicar de 2 a 3 quilos de calcário e mais meio quilo de P2O5, ou seja, de super simples, por metro de comprimento do canteiro, da leira, da pilha de compostagem. Também serve para ativar a população microbiana, né, para acelerar a decomposição e segurar o nitrogênio. Bom, aqui eu tenho informações sobre fatores que afetam a compostagem, mais a compostagem, que também afetam o curtimento, que a gente tem que tomar medidas para evitar essas perdas e acelerar o processo de decomposição desse material para dar para as minhocas. Os fatores que afetam principalmente o curtimento e a compostagem é justamente a umidade e a aeração, que está condicionada à temperatura. Então a temperatura é o indicador desses 2 fatores. Por quê? Quando você amontoa esterco ou composto, o que acontece? A população microbiana, os micróbios, começam a degradar esse material e liberar calor, não é? Aí o que acontece? Há um aquecimento da massa. Naturalmente o ar quente sobe. O ar quente subindo, há sucção interna. Natural, o ar frio entra, oxigenando o material e ele continua fermentando, né? Então a gente tem que trabalhar com a natureza e adotar medidas técnicas que auxiliem esse processo natural para eu não ter que toda hora lá revirar as leiras, tá? Claro, falando isso hoje, em um dia, não vão absorver, tá? Essa informação assim para fazer amanhã. É uma questão, depois com a prática, a vivência, vocês vão dominando isso aí. Como é que aquece? Imagina nesse quartinho fechado aqui uns 30 pm daqueles grandão pulando aqui, fazendo ginástica, né? Quando a gente entrar aqui, tá aquele bafo, não tá? Eles estão liberando energia. A mesma coisa acontece na leira de curtimento. Os micro-organismos estão ali em atividade, por isso que a temperatura aumenta. Bom, fator umidade. Claro, aqui está um pouco acadêmica aqui a transparência, né? Cheia de explicações, né? Vou tentar dar uma explicação do essencial. A umidade, ela é necessária para a vida, né? Então os micro-organismos ressentem muito a falta ou excesso da água durante a decomposição da matéria orgânica, tá? Como é que eu vou fazer? Que medidas eu vou ter que adotar para que a água não falte? Para que eu não precise ter que revirar e aguar toda hora, porque eu não tenho tempo, pô, né? Às vezes não tem tempo. Então, que medidas? Procure evitar material que não esteja uma granulometria muito fina. Procura pegar o esterco e misturar com um pouquinho de palha para ele ficar mais poroso. Lembra que eu falei para vocês do terreno arenoso e argiloso, né? Então procura fazer com que ele fique uma estrutura mista, não fique nem fino nem grosso, para que o ar possa circular internamente e a água também, consequentemente, vai entrar em equilíbrio, ar e água. Então é importante que você tenha um material bem poroso, se mistura esterco com resíduo de palha, para ele ficar poroso durante o curtimento e depois colocar no canteiro. Bom, como é que eu vou fazer então o controle